Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha do nosso culto infanto-juvenil. Então vamos iniciar falando com Deus. Vamos apresentar a Ele as nossas vidas, os nossos corações e dizer a Ele que estamos aqui ligadinhos e que queremos a presença dele e a presença do seu maravilhoso Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, para alargar as portinhas do nosso coração, para que a gente possa compreender essa palavra, para que a gente consiga associar o que a gente está ouvindo com o nosso dia a dia. Vamos orar? A monitora vai orar daqui e você vai orar aí da sua casa, tá bom? Vamos levantar as nossas mãos e falar com Deus. Senhor meu Deus, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, eis-nos aqui nesta hora, Pai, diante da Tua presença. Que alegria, Santo Deus, de poder estar aqui, Pai amado e querido, para mais uma aulinha do culto infanto-juvenil. Eu te louvo e te agradeço pela vida, Pai amado e querido, de cada criança, de cada pré-adolescente e de cada pessoa, Deus Todo-Poderoso, que tem assistido essas aulinhas, Pai. Visita sim, Pai amado, o coraçãozinho desta pessoa que está ouvindo sim a nossa aulinha nesta hora. Visita este lar, Pai amado. Visita este cômodo em que ela está. Entra sim, Pai amado e querido, com o Teu Espírito Santo nestas casas. Glorioso Deus, abre, Pai amado e querido, o nosso entendimento. Alarga, Santo Deus de poder, a portinha do nosso coração, Pai amado e querido, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos, Pai amado e querido, compará-la ao nosso dia a dia, associando cada situação. Coloca por terra, Santo Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo que não provém de Ti, que saia nesta hora, em nome de Jesus, Pai amado e querido. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Fica ainda, Santo Deus Todo-Poderoso, com os nossos louvores, Pai amado e querido, porque a Ti, Pai amado e querido, é que é toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a nossa adoração, em nome da Santíssima Trindade, que reina e vive para todo sempre, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém! Amém! Fez a sua oração? Gente, eu fiquei até emocionada. Meu olhinho tá enchendo de lágrima. Que gostoso que é poder entrar na presença do Senhor, né? Eu sempre penso que Deus está a um passo da nossa oração. Então, às vezes, quando eu me sinto um pouco, nem sei a palavra, confusa, perdida, sozinha, alguma coisa parecida com isso, eu penso, calma, para, respira, faz uma oração agora. E aí eu faço essa oração e eu já sinto essa presença. E isso é maravilhoso. Bom, agora nós vamos cantar um louvor maravilhoso que nós já conhecemos. Talvez para você esse louvor seja novo. Então é só você prestar atenção na letra. O louvor é o louvor Maranata, né? Que a gente fala para Deus, né? A letra desse louvor, eu gosto muito de meditar na letra do louvor. A gente fala, né? Que Deus é a nossa luz, né? Então a gente fala: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Você está falando para Ele. Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação. Gente, quem é a nossa salvação? Jesus é a nossa salvação. Vamos louvar, daqui a pouco nós voltamos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 oh. Tu és santo, ó Senhor. Oh, oh, oh. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Voltamos, que delícia! E aí, louvor cantou? Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei. Grava essa palavra, só em ti confiarei, nada eu temerei, nada, nada é nada. É sempre confiar no Senhor.
E quando a gente estiver com medo, a gente vai com medo, confiando que a gente vai atravessar aquele medo, porque Deus é conosco o tempo todo. E Ele nos dá sinais o tempo todo também. Vamos lá, meus amores. Bom, na última aula aqui que nós aprendemos o que eu acabei de falar. Que Deus nos dá sinais todos os dias, né? Do seu amor. Ele nos dá sinais todos os dias da sua misericórdia. Recapitulando rapidamente a nossa última aulinha, né? Moisés estava ali com dúvidas do que ele ia fazer para que o rei do Egito permitisse que o povo pudesse sair de lá, né? E Deus concedeu o que a Moisés? Deus concedeu a ele poderes, meus amados, né? Mostrando para ele alguma das suas maravilhas, né? Que seriam como sinais para que Faraó os deixassem ir daquela terra. Vocês se lembram quais foram os 3 primeiros sinais que o Senhor mostrou para Moisés e que ele faria na frente de Faraó? Não lembra? Tá pegando a aulinha agora? Não tem problema, eu vou relembrar. O primeiro sinal foi que Deus mostrou, né, a Moisés que ele ia transformar a vara dele em uma serpente. Deus o fez dessa maneira, né? O segundo sinal, o Senhor pediu para que Moisés colocasse a sua mão em seu peito. E quando Moisés tirou aquela mãozinha do peito, a mão dele estava branca, alva como a neve, ou seja, estava leprosa, toda doente. Moisés ficou espantado e Deus falou para ele, coloca novamente a sua mão no mesmo lugar. Ele colocou e falou, e atira, e ele tirou. E quando ele tirou essa mãozinha, ele olhou e para seu espanto, ela estava curada, sarada, igualmente a sua outra mão. Vocês se lembram? Isto foi tremendo, maravilhoso. E o terceiro sinal foi que ele transformaria as águas do rio em sangue. Então o Senhor pediu, né, para jogar um pouquinho de água ali no chão e transformou aquela água em sangue. Olha que grandiosidade era isso. Imagina você nessa cena, nesse lugar. Tem um desenho que a nossa monitora Márcia trouxe para que a gente pudesse assistir, que chama Superbook. Se você puder, acessa na sua casa, tem no YouTube. E aí ele conta essas histórias da Bíblia e tem personagens dos dias atuais que viajam até aquela época e participam dessa história. É muito legal. Eu me identifiquei muito com esse desenho, por quê? Porque quando eu leio a Bíblia, eu me imagino lá naquele lugar. Eu me imagino ali vendo aquilo. Como que será que eu ia reagir? Então, muitas vezes, eu falo, eu talvez reagiria da mesma maneira que Moisés, né? Muito bem. E agora, gente, depois desses 3 sinais, será que Moisés já está se sentindo sem medo? Confiante para ir adiante e fazer aquilo que o Senhor lhe pediu? Será? Será? Vamos ler agora, então, no capítulo 4 do livro do Êxodo, o versículo 10, para ver, né? O que o Moisés falou ao Senhor depois de ver todos esses prodígios e maravilhas? Vamos ler? Então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Olha só, gente, não pareceu muito confiante ainda não, né? Quando eu li essa passagem lá em casa, né, tava relendo, porque eu já conheço essa história, eu pensei, nossa, Moisés tá inseguro ainda, ele tá inseguro, e agora? Mas aí, é igual eu já falei para vocês, eu também pensei no mesmo momento, quantas e quantas vezes eu não agi igual Moisés? Dessa mesma maneira, o Senhor me pedindo para fazer coisas e eu, morrendo de medo. Muito bem, vamos ver então como que a nossa história continua. E aí agora a gente vai ler então os versículos 11 e o versículo 12 também. Vamos ler. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor?
Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Amém. Nossa, que tremendo que foi isso, hein? Olhem só, o Senhor, ele disse a Moisés, né? Eu vou ser na tua boca. Será que Moisés agora aceitou fazer a vontade do Senhor? O que vocês acham? Eu quero convidar vocês para que nesse momento a gente comece a nossa reflexão desse pequeno trecho que nós lemos. Eu acho muito gostoso nessa história de Moisés o quanto a gente pode aprender com cada tantinho assim, ó, da palavra que a gente lê. Quantas coisas. Eu sempre sinto assim essa sensação de desacelerar na presença de Deus. Vocês viram que eu sou acelerada? Eu sou. Mas Deus, ele me ensina a desacelerar. Vamos refletir, vamos pensar, né? Nossa aulinha do culto infanto-juvenil, vocês são pequenos ainda, então vamos pensar de tantinho em tantinho. Qual que é a nossa reflexão? Bom, nesse pedacinho da história, o que nós vimos? Vimos o quanto Moisés estava com medo. Ele estava com muito medo, ele estava se sentindo inseguro de fazer aquilo que o Senhor estava ordenando, insistindo que ele deveria fazer. Mas se a gente for parar para pensar, vemos que não era algo tão simples assim, né? Era algo que para Moisés, que estava ali, era totalmente impossível. Então ele tinha 1000 dúvidas, tinha 100 motivos para não ir, quando Deus, com paciência, ia respondendo uma a uma cada dúvida de Moisés. E é assim que Deus também faz conosco. Às vezes, nós também nos sentimos dessa maneira, com medo e com dúvidas, né? Se somos capazes de fazer algo, às vezes a gente se sente desafiado pelos nossos pais, pelo professor, por um amigo, né? E ainda mais se for para a gente ter que anunciar a palavra de Deus. Nós aprendemos a palavra do Senhor para conhecê-lo, para saber quais são os seus atributos, ou seja, as suas qualidades, mas também para podermos anunciar essa palavra, né? E poder levar a todas as pessoas que passarem pelas nossas vidas precisando de uma palavra amiga. E às vezes, o que a gente faz? A gente guarda, ó, no nosso coraçãozinho aquilo que nós conhecemos e não falamos nada, ó. Ficamos mudo, nos fazemos de mudo, né? Nos fazemos de boca pesada. O que você já conhece hoje da palavra de Deus? Vamos pensar um pouquinho. Nós conhecemos muitas coisas. Primeiro, sabemos que Deus criou o céu e a terra. Sabemos que por amor a nós, Deus mandou o único filho dele para morrer pelos nossos pecados. Sabemos que esse filho ressuscitou ao 3º dia e depois de um tempinho ele voltou para o lado do Pai, voltou para o céu. Só que ele disse claramente, não vos deixarei órfãos. Esse filho falou, vou lhes mandar o Espírito Santo para vos guiar. Então, olha quantas coisas importantes que a gente já sabe. Com essas informações, nós sabemos que podemos orar, que podemos falar com Deus quando nos sentimos inseguros, quando nos sentimos chateados, tristes ou até mesmo com raiva. Então, quando um amigo tiver falando para você de uma situação, contando que está com raiva de outro colega, contando que está com raiva da mãe, do pai, do cachorro, do periquito, do vizinho, não importa, ele está fazendo uma queixa, ele está reclamando, às vezes ele está contando que ele está chateado por alguma coisa. O que a gente tem para oferecer? A gente tem que oferecer para ele aquilo que Deus tem oferecido para nós, a sua palavra de consolo, a sua palavra de refrigério, porque a palavra de Deus, ela é refrigério. Monitora, o que é refrigério, monitora? Refrigério é quando a gente sente uma paz no nosso coração, quando a gente está tranquilo. Isso é refrigério, é a gente saber, nossa, posso confiar em tal coisa. Sabe quando a gente dá aquele abraço na mãe, ou aquele abraço na avó gostoso, aquele abraço na tia, aquele abraço na pessoa que cuida da gente, e a gente se sente protegido dentro daquele abraço? A palavra de Deus, ela faz isso com você.
A palavra de Deus, ela faz isso comigo milhares de vezes. E é essa palavra que eu estou falando que a gente tem que anunciar. Só que às vezes a gente não anuncia. Então, nem sempre é fácil, não é mesmo? Eu quero ler com vocês uma outra passagem que está lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 5, os versículos do 13 ao 16. Vamos ler? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Olha que tremendo essa palavra Jesus está falando aos discípulos e ensinando a eles que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando a gente lê esses versículos, algumas palavrinhas talvez vocês não conheçam. Então, a monitora quer falar sobre essas palavrinhas também. Por exemplo, quando ele fala no versículo 13, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Você sabe o que significa a palavra insípido? Não, significa sem sal, significa sem sabor. Então, olha Deus falando, como que você vai ser? Como que você vai ser o sal da terra se você for sem sabor? Como que você vai colaborar dessa maneira? Trazendo sabor, né? O sabor, ele não traz alegria. Não é gostoso comer, né? Falar de sabor, a gente fala de comida. Não é gostoso comer? Ele traz alegria. Imagina a sua mãe servir lá comidinha, arroz, feijão gostoso, feito pela mãe, pela tia, pela avó, por quem cuida de você. E aí você come e tá sem sal. Que estranho essa comida? Peraí. É a mesma coisa. E aí depois tem a palavra também candeia, né? Essa palavrinha candeia está no versículo 15, né? Que ele fala, nem se acende a candeia, né? Então, o que é candeia? Bom, na época de Jesus, candeia eram as lâmpadas que iluminavam as casas. Muito legal isso, né? Vocês estão vendo que eu estou mostrando as imagens aqui para vocês, né? Para vocês terem uma ideia. Muito bem. E aí, depois de candeia, no mesmo versículo, ele fala que a gente não pode colocar, né? A gente não pode acender a candeia e colocar ela embaixo de um alqueire. E aí eu fui ler, né? Porque eu falei, gente, alqueire, o que é alqueire? Eu pensei que era uma planta. Aí eu falei, não, originalmente alqueire, o que é? Eram bolsas que se colocavam atadas a animais que puxavam carga. Então era como se fossem cestos grandões. Então você já pensou acender a candeia, que era a lâmpada, e colocar ela embaixo de um alqueire? Vai abafar aquela luz, não vai ser luz, né? Então é isso que ele quis dizer. E por último, no mesmo versículo ainda, ele fala, mas no velador e dá luz a todos que estão em casa. Ou seja, o que é o velador? Era um suporte de madeira que em sua extremidade, assim em cima, né, na parte superior, se colocava uma vela, ou seja, é por onde sai aquela luz. Então, olha só que interessante. É importante, muitas vezes, a gente conhecer esses significados para trazer compreensão do que aquela palavra está querendo nos dizer. Então, Jesus, lá no Novo Testamento, ele vem nos ensinar, ele vem falar que eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo. Olha que coisa maravilhosa. E aí, quando a gente volta lá para o Velho Testamento, na história de Moisés, a gente se depara com Moisés numa situação que muitas vezes nós também nos colocamos. Numa situação de medo, de insegurança, quando a gente ouve alguém reclamar, a gente reclama junto, a gente dá razão para a pessoa. Ai, é verdade, né? Nossa, eu também fico daquele jeito. Não, olha, é verdade sim o que você está falando, mas sabe o que eu faço quando eu estou assim? Eu faço uma oração. Isso me ajuda tanto, dá um alívio no meu coração, e você só vai poder dizer isso se você também estiver orando. Então, olha que importante a gente fazer a nossa parte, orar, para sentir
sensação, né, de alívio, para ter essa conexão com Deus, para criar essa intimidade. Olha que legal isso, não é maravilhoso? E poder falar. Então, por exemplo, a monitora já falou várias vezes para vocês que ela também, muitas vezes, quando vai anunciar a palavra, ela fica meio tímida, meio com medo, né? Quem me tranquiliza muitas vezes é o Adriano. Calma, filha, não é Deus que está falando? Ele me lembra. Filha, mas não é Deus que está falando? Então tá tudo bem. Né? Mas a gente tem sempre que lembrar. Poxa, eu estou fazendo a minha oração? Estou fazendo. Então, se eu estou fazendo a minha oração, eu me sinto em paz após o momento que eu oro, e aí eu vou poder também, né, testemunhar disso na vida das outras pessoas. Então, a nossa reflexão, ela está nos trazendo para isso hoje. E a nossa oração vai ser nesse sentido. A gente vai aproveitar essa reflexão para pedir ao Senhor que nos ensine a falar, que visite o nosso coração e nos ajude, né? Em todas as vezes que nós percebemos que uma pessoa próxima, né? Que tenha uma situação próxima a nós ali, que está nos contando algo triste, que está nos contando algo que tem confusão, que nós possamos ser essa luz e esse sal, né? Em meio a esses problemas. Amém? Vamos fazer a nossa oração? Você pode falar do jeitinho que você quiser para Deus. Fica à vontade, só fecha o seu olhinho. Se você quiser, você coloca a mão no seu coraçãozinho e aí a gente vai falar com Deus, tá bom? Vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, que tremenda é a Tua palavra, que bom, Santo Deus Todo-Poderoso, o Senhor poder nos trazê-la e nos lembrar, Pai amado e querido, de quem o Senhor espera que nós somos, Pai amado e querido. O Senhor espera que nós sejamos o sal da terra e a luz desse mundo. Ah, Pai amado e querido, venha ao meu coração e ao coração de todos aqueles que estão orando comigo nesta hora, de cada criança, de cada pré-adolescente ou de cada adulto, Santo Deus Todo-Poderoso. E nos ensina, Pai, nos ensina a falar, Pai amado e querido, sobre Ti, que possamos sim anunciar de maneira simples, Pai, com o nosso jeitinho, Pai amado e querido, para todos aqueles, Pai amado, que estiverem passando também por alguma situação de tristeza, Santo Deus de poder, ou de confusão, que possamos levar até eles, Pai amado e querido, a luz do Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, nos capacita, Pai amado e querido, porque somos pequenos. Todos nós somos crianças, Pai amado, diante da Tua presença, diante da Tua grandiosidade, Pai. Então, só Tu e o Teu Espírito Santo, Pai amado e querido, para falar através de nós, Pai amado e querido. Em nome de Jesus, eu te peço, por cada criança, por cada adolescente, que esta sementinha, Pai, seja ali guardadinha, Pai amado, no coraçãozinho de cada um deles, e que ela venha a ser regada pelo Teu Espírito Santo, e que no dia a dia de cada um destes teus pequenos, Pai amado e querido, eles possam se lembrar, Pai amado, do que eles têm aprendido, Pai amado, e que eles já têm com eles para contribuir, Pai amado e querido, também na vida daqueles que se aproximarem deles. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço de todo o meu coração, Pai amado e querido. Amém, Senhor meu Deus. Amém. Glória a Deus. Eu estava conversando com umas crianças na aulinha presencial e eu falei para elas sobre essa questão da oração, né? Que a oração, ela é um diálogo, é a gente falar com Deus. Então, a gente vai falando, a gente vai pensando e a gente vai trazendo aquilo em palavras. Então, você não precisa se preocupar, eu não sei orar. Orar é falar com Deus. Isso é orar. Vocês veem que quando a monitora ora, ela vai pensando, às vezes ela troca uma palavra, às vezes eu falo uma palavra errada, né? A gente está ali tentando comunicar para Deus aquilo que está passando no nosso pensamento. É assim a oração, e assim a gente vai fazendo e aquilo vai se tornando algo natural na nossa vida. Amém? Então, tá bom. Agora nós vamos cantar um louvor maravilhoso que fala muito sobre o nosso tema.
O nome do louvor, ele se chama Anuncia-me. E a letra, se você não conhece a letra, eu vou falar um pouquinho dessa letra. Hoje eu trouxe até a letra para falar com vocês, porque eu achei maravilhosa. Eu quero que você escute e que você vá cantando junto com ela. A letra fala assim: anda no pecado o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrido. E aí a pessoa que escreveu a letra, ela fala o que Deus disse para ela. E aí ele diz: disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me. E aí a própria pessoa responde o que ela disse para o Senhor, que é um pedacinho do refrão, e ele vai falar: ah, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Eu me sinto uma criança, muitas vezes eu me sinto uma criança, falo, ai, quando é para falar de Deus, eu me sinto uma criança, sei não, Jesus, e é muito maravilhoso. E a letra continua e ela fala: tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia. E aí o Senhor responde, né, tens a vocação de não calar a minha voz, vamos, coragem, grita meu amor entre as nações. E aí ele escreveu: disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me. É maravilhosa essa letra. Vamos ouvir e vamos louvar ao Senhor. Vamos lá? Anda no pecado o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me. Vai falar por mim, anuncia-me. Eu não sei falar, sou apenas uma criança.
Cantamos, meus amados. E aí, prestou atenção na letra? Conseguiu refletir um pouquinho, cantar junto? Conseguiu? Que bom! Fico muito feliz quando vocês conseguem prestar atenção na letra do louvor. Sempre é muito importante isso. Bom, hoje a nossa aulinha está terminando. Vocês viram que rapidinho? Foi rapidinho, não foi? Muito bem. E nós vamos fazer a nossa oração final agora, tá bom? Vamos orar por toda a nossa igreja. Vamos fazer o nosso checklist da oração. Nós vamos orar pelos ministros. Vamos orar pelos profetas, né? Pelas monitoras, pelos diáconos, vamos orar por todos aqueles que estão enfermos e doentes, vamos orar por todas as famílias, e se a gente esquecer de algum nome, você viu que a monitora foi fazer a listinha, calma, deixa eu me situar, né? A gente vai pedir pelo caderno de oração. No caderno de oração estão os nomes de todas as pessoas que precisam de ajuda. Então, se você é pequenininho e não lembra dessa lista gigante que a monitora sempre passa, a gente vai orar por esse caderno de oração e também pela vida do nosso irmão Adriano e da sua família. Vamos fazer a nossa oração? Vamos lá. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, recebe sim diante da Tua presença nesta hora, Pai amado e querido, a vida, Pai amado e querido, de todas as pessoas que congregam sim conosco, Pai amado e querido. Visita sim as nossas famílias, visita aqueles que estão enfermos, que estão doentes, Pai amado e querido. Leva sim, Pai amado, a Tua cura, leva sim o Teu refrigério para aqueles que estão enlutados e perderam um ente querido, Santo Deus de poder. Ah, Santo Deus Todo-Poderoso, obrigado sim pela Tua palavra, obrigado pela vida de cada criança, de cada pré-adolescente. Obrigado sim, Santo Deus, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia a cada dia, Pai. Dá a todos uma semana abençoada em nome de Jesus. Ah, Santo Deus de poder, abençoa também a vida de cada pessoa que tem o seu nome escrito no caderno de oração. Vai de encontro, Deus Todo-Poderoso, a situação que cada pessoa tem passado, Pai amado e querido, e entra assim com a Tua providência em cada vida, Pai amado e querido, em nome de Jesus, em nome da Santíssima Trindade, que reina e que vive para todos sempre, que em nome de Deus Pai, Deus Filho, e em nome do nosso maravilhoso Espírito Santo. Amém, Senhor meu Deus. Amém. Fez a sua oração? Muito bem. Então, um super beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.